Ciao tifoso bianconero, muito bem tornato ao Finestra Bianconera, hoje dia 1º de março, sábado de carnaval, e eu vou soltar aqui um vídeo mostrando um pouco do conturbado bastidor da Juventus nessa semana que termina, né? Essa semana que teve aí esse vexame, essa eliminação frente ao Empoli. Esse é o Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil, então eu peço para que vocês espalhem para os seus amigos que tem um canal que fala da Juve. Aqui no Brasil a gente fala Juve, né? Mas o certo é Juve, com I, porque aí outras pessoas que simpatizam, que gostam do time, vão conhecer e vão ficar muito contentes com certeza. Mais uma vez, parabéns aí ao Cristiano Pavalac, é isso? Entre em contato, venceu ontem a camisa. Você não venceu, não fique triste, porque ainda vamos sortear mais 3 camisas dessas. E claro, segundo semestre tem mais brindes. Por isso tem que ser inscrito. E para não perder os próximos vídeos e os próximos sorteios, ativa o nosso sino e boa sorte a todos que sempre participarem aí do sorteio. E claro, agradeço aqueles que participaram ontem. Mas hoje o vídeo é para falar dos bastidores da Juventus, porque eu tenho aqui algumas informações, eu diria que exclusivas. Ontem, o Corriere della Sera da Itália, um jornal que não é de futebol, não é de esportes, mas um jornal muito respeitoso, publicou lá que alguns jogadores da Juventus estão insatisfeitos com o Thiago Motta. Não é esse o debate aqui do vídeo, mas isso acendeu uma luz para que a gente pudesse tentar se informar com pessoas mais próximas, o que pode estar acontecendo ou o que não está acontecendo. Como eu falei na live de ontem, o Perin ficou em saia justa pós-jogo, quando perguntaram para ele como que o treinador de vocês não soube passar a importância do que era um jogo de Copa da Itália e um vexame que seria uma eliminação frente ao Empoli. Se vocês estão aqui há mais tempo, no caso ele, Perin, você sabia o que é esse jogo, né? Então, enfim, criou-se uma saia justa e a verdade, meus amigos, é que os bastidores da Juventus, os vestiários da Juventus não estão muito bons. Tivemos ali uma rachadura no vestiário no episódio do Danilo, como a gente comentou aqui com vocês. O grupo não aceitou muito a ideia do Motta afastar o Danilo, mas isso não foi ainda bem o suficiente para eles quererem boicotar o Motta. Apenas torceram o nariz para essa decisão de afastar o Danilo. Porém, entende-se internamente, pelo que a gente recebe de informação, entende-se internamente que o Danilo era visto por muitos como um líder, já que o Perin não é titular. E o Danilo era o capitão, além de tudo. Então, ele, além de ser um cara que era querido pelo grupo, os outros jogadores o viam como um líder. E o Perin deixa muito claro, quando ele fala que esse time não tem um líder. Coisas que a gente já sabe, todo mundo sabe. A questão é que no vídeo pós-eliminação eu falei que alguém tinha que pôr a cara. Eu citei o Giuntoli e o Ferreiro. Eu falei do Ferreiro porque a não classificação para semifinais implica na parte financeira. E o Ferreiro está lá justamente para fazer melhorar, arrumar a casa na parte financeira. Ele deveria aparecer para falar, e o Giuntoli, evidentemente, essa sim a parte que interessa pro torcedor, que é o resultado esportivo. Ele que contratou o Motta e, por sua vez, ele deu os jogadores que o Motta pediu, a começar do Di Gregório, que foi o primeiro grande pedido do Motta. E o Giuntoli, pois bem, no dia seguinte, deu as caras e foi aos microfones da Sky dizendo que o Thiago Motta não está em discussão. Muito bem, a partir daí, então, vem aqui um argumento meu e uma informação. Quando o Giuntoli vem, e não só o Giuntoli, a maioria dos dirigentes esportivos é assim, são assim, vem a público e diz que o Motta não está em discussão, isso para mim, pelo tempo que a gente acompanha o futebol, pelo tempo que a gente acompanha a própria Juventus, são palavras de fachada.
É aí que você tem que prestar mais atenção, no contrário, tá? Do que os dirigentes falam. Geralmente é assim. E no caso do Giuntoli, quando ele diz que não é discussão, o que significa isso de fato, né? Porque eu vejo muita gente dizer, olá, como assim não é discussão? Tem que mandar embora para ontem. Calma. Recapitulando o vídeo que eu disse tempo atrás, o objetivo principal deste ano da Juventus é chegar entre os 4, porque financeiramente garante a vaga na Champions e é um dinheiro que a Juventus precisa, principalmente para fazer o mercado. É um momento de ajustar as contas. Isso não significa que o time não vai entrar para ganhar ou que não poderia ser campeão italiano. Em campo é outra história. A série de empates aí pelo caminho foram 17 pontos que a gente deixou no meio da tabela dos jogos que nós saímos na frente. Né? Dos jogos que a Juventus saiu na frente 2-0 ou 1-0 e deixou empatar, nessa brincadeira ficaram pelo caminho 17 pontos. Então é um time que poderia sim estar brigando pelo título. Mas o objetivo principal do clube esse ano era ficar entre os 4. E tinha um outro objetivo, menos importante, mas também colocado como objetivo, que era disputar o título da Copa da Itália. Muito bem, a Juventus não vai nem para a semifinal da Copa da Itália, quanto mais disputar o título. Isso já cria um sinal de alerta na diretoria da Juventus. Dos dois objetivos, o objetivo secundário não foi alcançado e agora tem o principal. Esse é o principal, esse a gente não abre mão. E nesse momento, a Juventus está em 4º lugar. Nesse momento, a Juventus apenas 2 pontos da Lazio, mas ela estaria classificada para a Champions neste momento. Então, neste momento, o objetivo 1, não se discute o trabalho do Motta. Não o jeito que joga, se joga bonito, joga feio. O objetivo que interessa para a Juventus é chegar entre os 4. Está em 4º? Então está ok o trabalho. Por isso que ele falou que não se discute o Motta nesse momento. Por isso que ele falou que não é em discussão o trabalho do Motta. Porque está em 4º lugar. E é o objetivo principal nesse momento. Quando eu falo 4º, é entre os 4, tá? Podia estar em 3º, podia estar em 2º. É o mesmo pensamento. Então, a gente pode dizer assim, então o Motta está garantido? Não. Muito pelo contrário. Se a Juventus não for para a Champions, eu não posso cravar, eu não estou lá dentro, mas eu posso dizer para vocês que muito dificilmente, embora ele tenha mais 2 anos de contrato, muito dificilmente ele fica. Muito dificilmente, porque o objetivo principal faliu, ou vai falir, tomara que não. Se a Juventus for para a Champions, então ele fica na Juventus? Tenho minhas dúvidas. Porque aí entra também a questão vestiário. Vou citar 2 exemplos recentes. O Maurício Sarri arrebentou com o vestiário, foi campeão e não ficou, por causa de vestiário. Naquela época, Chiellini e Bonucci apitavam lá dentro, eram os senadores. Não tinha como o Sarri ficar mesmo sendo campeão. E o mais recente, o ano passado, o Allegri, que também ganhou uma Copa da Itália, mas não tinha mais clima com os jogadores. Então, se a Juventus classificar para a Champions, por causa dessa má gestão de vestiário, é muito provável que ele saia. Ou seja, tomem mais calma, achando que a diretoria está protegendo o Motta, porque não está. E na Europa, diferentemente do que acontece aqui no Brasil, quando um treinador é mandado embora, e aí o clube fica procurando semanas ou meses um treinador, lá é diferente. Lá você primeiro conversa com um treinador que está empregado ou está em fim de contrato, vê os interesses e já deixa mais ou menos ajustado. Porque aí se você for mandar embora o seu, você já tem na mão um treinador que você conversou alguns meses antes. A Juventus, a informação que eu passo para vocês é a seguinte:
A Juventus já está se mexendo, já está olhando ao redor no mercado e conversando com alguns treinadores. Isso não significa que o Mota vai cair. Isso chama-se precaução. Se for o caso de mandar o Mota embora, primeiro eu preciso saber se vai classificar ou não, e em classificando, como está o ambiente de vestiário. Então, se a Juventus classificar e até lá o ambiente for reerguido, provavelmente ele fique, e é o que deve acontecer. Está mais para sim do que para não. Só que a Juventus não dá essa chance para o azar. Né? Ao contrário do que muita gente fala, incompetentes, não. Se porventura não classificar, que não dá para garantir hoje que vai classificar, ou porventura classificar, mas tiver um vestiário ruim, vai ser obrigado a mandar embora. Só que aí já vai ter o treinador substituto na mão. Isso chama-se sondagem. Então a Juventus, ela entrou em contato e quando eu falo Juventus, eu Giuntoli, tá? Estou dando nome aos bois, eu Giuntoli, que contatou 2 treinadores essa semana para saber a situação deles, né? E o interesse de poder treinar a Juventus. Os nomes são muito simples. Um é o Gasperini, tá? O Gasperini, que está na Atalanta, que muita gente queria na Juventus, por causa da proposta de jogo dele. De fato, ele é um cara mais ofensivo, ele não é retranqueiro. Eu acho que o Gasperini já passou do tempo de treinar a Juventus, deveria ter vindo para a Juventus uns 3 anos atrás, né? Mas não sou eu que faço, né, a política da Juventus internamente. É um nome que foi consultado, eu não sei o que eles conversaram, eu só sei que o Giuntoli entrou em contato com o Gasperini, tá? Isso é fato. O Gasperini, para quem não sabe, já foi da Juventus, mexia com a base, é juventino, enfim, conhece o ambiente. E o outro treinador que o Giuntoli contatou foi o Tudor. Tudor foi ex-jogador da Juventus, fez um trabalho bom na França, mas quando voltou para a Itália, na Lazio, foi mal. Mas é o outro nome que a Juventus entrou em contato. Repito, isso não significa que acabou o campeonato, o Mota sai e vai vir um entre o Tudor e o Gasperini. Não é isso que eu falei. O que eu falei é que a Juventus não tem certeza se vai manter o Mota. Isso será decidido no fim do campeonato. E para isso, primeiro condição é classificar para a Champions. E mesmo classificando, precisa ver como está o ambiente com os jogadores. Lembrando que muitos vão sair. Só que ela não pode esperar acabar o campeonato, mandar o Mota embora e ir atrás de um treinador. Não vai dar tempo. Depois para contratar, enfim. Então já tem que começar a sondar. É isso que eu falei. Então a informação não é que o substituto do Mota vai ser o Gasperini ou o Tudor, não. A informação é que o Giuntoli conversou com esses dois. Acho que eu fui claro. E aí eu vou adicionar uma outra informação, que alguém ali dentro do clube, alguém dentro da Juventus, quer o nome do Antônio Conte. E não é o Giuntoli. O Giuntoli não bate a filosofia dele com o Conte. Porém, esse alguém, digamos que ele tem mais importância no clube ou mais poder do que o Giuntoli. Se esse alguém quiser, o Giuntoli vai ter que engolir. Mais ou menos isso. Não sei se esse alguém conversou com o Conte, apenas sei que uma pessoa da dirigência quer o Antônio Conte como pós-Mota, independente de classificação ou não. Quem seria essa pessoa? Talvez o Ferreiro. Não se esqueçam que o Ferreiro é torcedor da Juventus. Ele é da contabilidade, mas ele é torcedor também. Ele sofre quando o time perde. Talvez ele tenha boas lembranças do Conte, como muitos têm. Ou seria o Chiellini, que está no clube hoje, está em outro departamento, mas é o Chiellini, tem moral lá dentro e foi jogador do Conte. Não sei. Mas alguém lá dentro que é o Antônio Conte, mas a Juventus não entrou em contato com o Conte. Agora, se esse cara que é o Conte conversou com o Conte, a gente não sabe, tá? E quando eu falo que Juventus conversa, é sempre o diretor oficial, ou seja, no caso, o Giuntoli. Então a informação que eu tenho para vocês é que a Juventus entrou em contato com o Gasperini e com o Tudor, pensando aí, caso tenha que mandar o Mota embora, mais ou menos vislumbrando aí um substituto. Minha opinião, muita gente vai dizer assim,
tomara então que não vá para a Champions, porque aí o Mota cai. Eu não penso assim. Lembrem-se que se a Juventus não for, vários jogadores vão sair, o Koulibaly não vai renovar, o Yildiz vai ser vendido e outros vão sair. E além de você disputar a Europa League, você vai ter um time de Europa League. Serão contratações medianas. Então, por mais que o Mota esteja ruim, é melhor a gente ir para a Champions, vai ter visibilidade, vai ter dinheiro e vai ter time, ou bem ou mal. Eu penso assim, nunca vou torcer contra a Juventus. Mas repito, mesmo classificando, não é garantia a permanência do Mota, porque tem essa questão de gestão de vestiário, e isso, principalmente depois das declarações do Perin, ficou meio abalado. É isso, eu não esqueci nada. Não esqueci. Like no Finestra, ci vediamo sempre Forza Juve. Fino alla fine, talvez tenha vídeo amanhã, mas segunda-feira, se Deus quiser, com certeza, é o jogo para vencer contra o Verona, porque senão aí sim começa a arriscar o objetivo, a arriscar ficar fora da Champions, e aí vai assando a batata do seu Thiago Motta, que não é mais unanimidade lá dentro. Isso vocês podem ter certeza, tá bom? Porque se fosse, o Junto não ia atrás desses dois nomes que eu citei. Forza Juve, fino alla fine.